Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Existe, na tua opinião, uma linha de igreja para certos tipos de personalidade? Por exemplo, a mais avivada para alguém que... Como identificar a igreja ideal para cada pessoa? Muito boa pergunta. Eu brinco com o pessoal porque uma vez eu fui numa igreja renovada na Alemanha. E os alemães não são exatamente brasileiros. O pessoal tudo ali meio sistematizado, tudo. Eu tenho um amigo que morou na Alemanha e eu conversou com um cara que convidou ele para almoçar em casa e falou: no domingo que vem você pode almoçar em casa? Então me diga quantas salsichas, quantas batatas você vai comer no domingo que vem, para o cara já preparar o número exato, uma semana antes. Então eu fui numa igreja renovada assim, alemã, e eu falei, caramba, um pentecostal alemão não dá um presbiteriano brasileiro. Porque até o alemão começar a se mexer, bater palma, já acabou o culto, né? Porque o perfil é diferente. Então é interessante, de um lado quais as principais nomenclaturas que existem? Pentecostal, batista? Então, a gente tem, vamos dizer, historicamente, os grupos principais são os batistas. Que vem de João Batista? Não. Ainda que eles queiram dizer que tem. Porque eu já li algo parecido. Não se... De onde vem o nome? Eu vou já colocar aqui. Tem os batistas, os presbiterianos, os metodistas e congregacionais, são os grupos históricos mais assim que tem no Brasil, juntamente com luteranos, que são chamados protestantes de imigração e os protestantes de missão. A partir de 1910 começa o movimento pentecostal no Brasil, com a congregação cristã, com as Assembleias de Deus. São missionários italo-americanos e suecos que deram início ao movimento. Isso é o que a gente chama de pentecostalismo clássico. Depois houve, nos anos 60, um movimento de renovação de igrejas tradicionais, onde surgiram várias igrejas chamadas renovadas e avivadas. Surgiu um outro tipo de pentecostalismo mais voltado para a cura divina e libertação, onde você pode encaixar a Igreja Brasil para Cristo, a Igreja Deus é Amor, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Nova Vida e, finalmente, a partir de 1977, o neopentecostalismo, que são as diversas igrejas do perfil, por exemplo, da Igreja Universal, Igreja Internacional da Graça, Igreja da Plenitude, Trono de Deus, são igrejas com perfil diferente. E nesse meio, como a mesa ficou cheia de temperos, aí surgiram grupos menores que misturam um pouco de cada um. Então, um pouquinho mais de orégano, um pouco mais de pimenta, um pouco mais de mel, um pouco de sorvete, e vai surgindo uma infinidade. De um lado, esse denominacionalismo é um problema, que dá uma impressão, puxa, eu estava em Portugal, né? Parece que divide mais do que... tem mais denominação do que crente, né? E aí eu conversei com um indivíduo europeu e ele me perguntou: pastor, por que esse Deus é um só, tem uma Bíblia só? Fizeram essa pergunta na Europa e no Japão. Por que tem tanta igreja assim? Então, de um lado, essa desunião e excesso de divisão, ela é um problema. Por outro lado, ela é uma coisa muito boa, porque assim, o essencial, que é a salvação em Cristo, a centralidade da palavra de Deus, as coisas muito básicas, isso é comum para todo mundo. Só que a gente tem diferenças de aspectos teológicos e doutrinários menores, né? Por exemplo, forma de governo, se enfatiza mais a soberania de Deus ou a liberdade humana, se a gente batiza com pouca água ou muita água, então são coisas menores. E a gente tem também um perfil de igreja que se adapta mais para uma realidade social A, B, C e D. Então, por exemplo, o que uma igreja presbiteriana faz, uma igreja neopentecostal nunca vai fazer. Tipo o quê? A igreja presbiteriana tem toda uma estrutura de ensino, uma estrutura de preocupação com teologia, tem toda uma organização denominacional específica. Por exemplo, tem uma Universidade Mackenzie, por exemplo. Muito difícil um neopentecostal conseguir atingir
de maneira adequada aquele grupo de pessoas. Agora, o que uma Assembleia de Deus faz, de botar os missionários lá, subindo no morro, nos lugares pesados, aquelas irmãs de oração, de uma igreja batista não vai fazer. Então, você tem uma igreja tipo que atinge o público jovem surfista e uma igreja que atinge, que tem um ponto de contato maior com um grupo de pessoas. Nesse sentido, a gente não precisa ser igual, nem deve. A gente não precisa ter uniformidade, a gente tem que ter unidade e fraternidade. Então eu posso muito bem ser muito próximo e amar o meu irmão dizendo, olha, na minha reunião eu não preciso de tanto barulho assim. Na minha reunião eu quero que tenha mais isso e menos. Não tem problema, cada um pode fazer do seu jeito. Agora, o que acontece? As igrejas batistas, elas têm, digamos assim, um início delas no ambiente europeu de movimento anabatista, que foram movimentos que surgiram na Alemanha, na Suíça e na Holanda, de gente que disse o seguinte, olha, duas coisas importantes. A pessoa tem que ser convertida na sua experiência com Deus e ela deve ser batizada como adulto, como conhecendo, não com uma tradição, por exemplo, que vivia no ambiente reformado, no ambiente anglicano ou ambiente luterano, e a igreja não pode se misturar com o Estado nem com política, ela tem que ser totalmente separada e afastada. E então os anabatistas, com seus erros e acertos, foram muito perseguidos, mortos, inclusive afogados, tanto por católicos como por outros protestantes. Nossa. E o grupo anabatista que mais predominou e permaneceu até hoje são os menonitas. Anabatistas holandeses, na verdade a região da Frísia, e de fala alemã, e que existe no Brasil até hoje e que é uma denominação desse perfil. Os batistas, como nós conhecemos aqui, eles têm origem no movimento que surge de maneira semelhante na Inglaterra, foi para a Holanda, fugindo de perseguição, né? Os batistas sempre foram os mais perseguidos dentro do ambiente denominacional evangélico por causa de posturas particulares. E aí eles foram muito para os Estados Unidos, por causa da separação de igreja com o Estado, cresceram muito lá, são talvez a denominação mais forte no ambiente americano, e cresceram no Brasil e em outros lugares, e então assim, mais os batistas, digamos assim, eles vão ficar bravos comigo, mais assim, radicais, vão dizer, não, a gente vem direto de João Batista. Só que assim, a confirmação histórica aí, ela deixa a desejar. Não dá para fazer essa ponte, porque alguns grupos que surgiram na história que pode tentar se colocar como batista são grupos muito esquisitos que fizeram umas coisas que não tem nada a ver. E o pentecostal é porque é para remeter ao dia de Pentecostes, sim, aquele avivamento? O que aconteceu? A gente teve na história, em vários lugares, movimentos especiais de avivamento da parte de Deus. E esses avivamentos aconteceram no século XVI, século XVII, XVIII. Você tem avivamento de Jonathan Edwards, de Charles Finney, tem avivamento do Evans em Gales, tem o famoso avivamento moraviano do conde de Zinzendorf. Certas coisas extraordinárias. Quando chega no começo do século XX, já tinha algumas coisas nessa direção, mas nada que tinha se definido como tal. Em Oklahoma, em Tulsa, um grupo de irmãos leu o livro de Atos e disse assim, olha, a gente tem que buscar esse tipo de poder de Deus que havia no tempo da Bíblia. E eles se reúnem, né, numa localidade que era chamada a Tolice de Stone, uma casa que comprou que não deu certo, e na virada do ano de 1901, eles impõem a mão sobre uma mulher chamada Agnes Osman, e ela, conforme o relato, começa a falar em línguas. E aí eles dizem então que isso era o início de um movimento do Espírito Santo que cresceu e foi parar na Califórnia, em Los Angeles, na Rua Azusa, número 312. E em 1906 houve um movimento especial lá em que se desdobrou o que eles chamam de início do movimento pentecostal moderno. Esse movimento se espalhou pelos Estados Unidos e é a base da origem, por exemplo, dos missionários que vieram para o Brasil. Os dois suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, que fundaram as Assembleias de Deus em 1910, e mesmo o Luigi Francescon, que fundou a Congregação Cristã, são denominações pentecostais, ele era ítalo-americano, veio para cá também, e esse movimento se espalhou por toda a parte, e grande parte das igrejas evangélicas
apostólicas no mundo, são igrejas pentecostais ou igrejas avivadas. Elas entendem o quê? Que essa relação profunda com o Espírito Santo, com dons e línguas, é muito importante. Eles entendem que é necessário a pessoa ter o que é chamado de um batismo do Espírito Santo, e então elas entendem que esse movimento de Deus é um sinal de que os fins dos tempos estão próximos.